Saudações fraternas, queridos irmãos da Sociedade Espírita Caridade e Fé de Porto Alegre. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez para fazer uma humilde reflexão. Quero agradecer profundamente o convite e desejar a todos que comungarem desse momento de elevação de pensamento, de humildemente voltar para dentro de si mesmo e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita e principalmente os ensinamentos do Mestre Jesus, de como trilhar essa caminhada com mais eficiência na busca pelo homem novo, né, no sanar os nossos débitos e na aquisição de virtudes. Vamos fechar os nossos olhos e levar os pensamentos a Deus e primeiro agradecer essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um dia nessa jornada. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, supremo governador desse planeta, sublime dispensador de bênçãos a todos nós, pelo seu evangelho e pelo seu exemplo. Vamos agradecer aos mentores espirituais dessa casa querida que nos acolhe, a todos os trabalhadores desencarnados e encarnados dessa casa, e a todos os mentores espirituais de cada um de nós, que consigam com seus bons conselhos tocar o nosso coração, que a gente possa ouvir e nunca se desviar do caminho do bem. Agradecemos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e maravilhosa que nos acolhe, nos ensinando como ir para essa nova era que todo o planeta está caminhando, a era da regeneração, que vai acabar no amor e na felicidade. E humildemente pedimos permissão para iniciar a nossa reflexão desse momento. Que assim seja. Queridos irmãos, então nosso tema é como divulgar a doutrina espírita, como o Mestre Jesus nos ensinou. Eu quero iniciar lembrando uma frase de Emmanuel. Maior ato de gratidão, de caridade envolto em gratidão, que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita que tanto nos dá, é a sua divulgação correta, é a sua divulgação de maneira coerente com os princípios doutrinários, com os princípios do Pentateuco kardeciano, daquelas estrelas que desceram do céu, os espíritos da codificação, e do nosso egrégio codificador Allan Kardec, que as organizou. E ali no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, o nosso manual de instruções, tem uma questão 625, a questão muito importante, muito conhecida, uma das mais famosas, em que Kardec pergunta qual é o maior modelo e guia que Deus enviou para servir de exemplo para a humanidade. O Espírito, de maneira muito sábia, mas muito breve, respondeu: vede Jesus. Então, sempre que acontece alguma coisa, pessoal, sempre que a gente tem alguma dúvida, sempre que a gente tem algum questionamento de como se portar, de como caminhar nessa jornada como espírita, vede Jesus. Nós vemos muitas coisas acontecendo no movimento espírita que não são condizentes com os preceitos da doutrina e principalmente com o que Jesus nos ensinou, pessoal. Porque é normal. A doutrina espírita é um ensinamento dos espíritos superiores, é um ensinamento do Mestre Jesus explicado por esses espíritos, numa época em que o ser humano podia entender de maneira um pouco mais clara, um pouco mais lúcida, não só por parábolas, por figuras de linguagem, mas por explicações mais elevadas. A doutrina é perfeita, ela é incólume, assim como os ensinamentos de Jesus. Mas quem faz o movimento espírita somos nós. E nós somos seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos. E não tem nada de errado com isso, pessoal. O que está errado é a gente não se preocupar com essa nossa condição moral no tocante à divulgação da doutrina espírita. É uma responsabilidade muito grande. Essa reflexão de hoje tem como ponto principal nos alertar quanto a uma prática
que muitas vezes inconscientemente, por causa de experiências que a gente teve em reencarnações passadas, a gente está replicando agora com a doutrina espírita, coisas que a gente fez lá em outras religiões, que é adaptar a religião ao nosso jeito de ser. E não nos adaptar às luzes imorredoras, vivificantes e consoladoras que os preceitos nos trazem. Nós, sozinhos, somos apenas pontos de vista, né? Como disse o Bezerra de Menezes. Junto, nós somos um feixe de varas. Nós somos a doutrina, o Evangelho do Cristo sendo colocado em prática em toda a sua plenitude. E esse juntos significa a observância dos preceitos doutrinários da doutrina e dos ensinamentos do Mestre Jesus, pessoal. Quando a gente fala em nome da doutrina, não em nome do meu achismo, do meu ponto de vista, da maneira como eu entendi aquela questão. Nós temos que ter humildade para sempre citar a doutrina espírita como fonte da nossa fala. Quando a gente faz uma palestra sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala sobre tudo, citando alguns tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não cita Kardec e não cita Jesus, tem alguma coisa errada, gente. Palestra espírita sem Kardec e sem Jesus, citando questões científicas, citando pensadores, muitas vezes ateus, muitas vezes pensadores radicais da nossa história, negacionistas, tirando frases brilhantes dali para dourar a pílula da nossa fala, para que as pessoas que nos escutem fiquem impressionadas com o nosso conhecimento, citando datas, citando nomes, sem passar uma mensagem de amor, sem passar uma mensagem consoladora, que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e da Gênese, nos trazer subsídios para que a gente entenda o porquê, de onde viemos, por que estamos aqui, por que passamos pelo que passamos e para onde iremos, gente. Como é que o Mestre Jesus nos ensinou a divulgar a doutrina espírita? Ah, mas na época de Jesus não existia doutrina espírita. Como não existia doutrina espírita? A doutrina espírita existe desde todo sempre, gente. As questões espíritas não foram criadas por Allan Kardec, nem pelos espíritos da codificação. A doutrina espírita foi organizada no século XIX, pelo trabalho do Kardec, a primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, segunda edição, 13 de março de 1860, né, com 1018 questões. Mas essas informações são de domínio comum do ser humano no decorrer dos séculos e milênios. Nos trazem a verdade sobre o nosso desenvolvimento. Então, quando o Mestre Jesus esteve na Terra, ele plantou a sementinha da regeneração. Ele deu o pontapé inicial do que iria acontecer no futuro, o que está acontecendo agora nesse momento. Uma era de paz, uma era de amor. O planeta Terra está se modificando para melhor, pessoal. É só a gente pegar os livros de história, de antropologia, de sociologia, ver como eram as primeiras sociedades, ver como era o índice de violência, o índice de assassinatos, a maneira como as pessoas resolviam as suas questões lá nos primórdios, depois na Idade Média, depois passando ali pela Era das Grandes Navegações, depois chegando no século XVII, no século das Luzes, no século XVIII, no Iluminismo, e depois com todas aquelas revoluções, chegando ao momento atual. Estamos num paraíso? Não estamos num paraíso. Tem muito que melhorar ainda, mas nós estamos inequivocadamente avançando para um mundo de paz, um mundo onde a violência, onde a maldade não existirá mais, pessoal. E o Mestre Jesus, ele predisse isso. E ele mostrou também como a gente buscar, como a gente caminhar em direção a essa realidade. E essa é a pista de como nós devemos divulgar a doutrina espírita. Jesus Cristo não divulgou a mensagem diretamente de Deus, a mensagem de um Deus amoroso, de um Deus bom, do perdão, da indulgência, da fraternidade, com humildade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus foi o ser mais poderoso, o maior espírito que já pisou a face desse planeta. Espírito angelical de primeira grandeza.
Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus Cristo já era um espírito angelical de primeira grandeza, participou, foi um dos arquitetos da criação do nosso planeta. Olha o nível evolutivo desse espírito, pessoal. E como ele andou pela Terra, com extrema humildade. Andava junto com os apóstolos, com a mesma roupa, comia a mesma comida, dormia nos mesmos lugares. Não se colocou em posição de destaque justamente para nos mostrar a humildade como uma ferramenta de divulgação da Boa Nova. A doutrina espírita, somos trabalhadores da última hora, a doutrina espírita é a nossa Boa Nova. É o evangelho de Jesus sendo colocado para as pessoas de uma outra maneira, sem mudar o evangelho de Jesus, mas sendo colocado para as pessoas de uma outra maneira. Então, divulgar a doutrina espírita, propagar a doutrina espírita com arrogância, com vaidade, não está condizente com o que Jesus nos ensinou, pessoal. Humildade. Uma outra questão. Jesus Cristo, quando pregou a Boa Nova, Jesus pregando a Boa Nova é uma pista de como nós devemos divulgar a doutrina espírita, eu acho que já ficou clara essa linha de raciocínio, ele não violentou consciências. Jesus Cristo não impôs a sua crença a ninguém. O fato dele pregar nas ruas, nas praças, nos lugares públicos, não forçar sua entrada em sinagogas, não forçar sua entrada no templo, dele sentar, pregar, e quem quisesse sentava ali e ouvia, quem não quisesse não precisava ouvir, por isso ele pregava ao ar livre, é um exemplo de que nós devemos divulgar a doutrina espírita de maneira fraterna. O que é fraterno, pessoal? É se preocupar com o próximo, mas sem julgar e sem apontar erros. Não se eximir de auxiliar alguém numa reflexão quanto aos seus erros, mas ao mesmo tempo não acusar, fazendo com que a pessoa se sinta mal, sinta que está no chão, sinta que está numa situação ruim. O verdadeiro homem de bem não aponta os defeitos dos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-los. Muito pelo contrário, exalta as qualidades que o nosso irmão tem, mesmo que ele esteja numa situação difícil. Está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no homem de bem. Um outro fato que Jesus, que eu acho o mais importante, o terceiro e último que eu quero destacar nessa nossa reflexão de hoje, foi o exemplo. Jesus mudou o planeta Terra. Nós contamos a história do planeta antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro espírito fez isso, pessoal. Vieram vários espíritos do planeta Terra. Vários de grande envergadura. Fuxê na China, Siddhartha Gautama na Índia, com divisa com o Tibete, né? Vieram grandes generais, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Júlio César, né? Vieram outros espíritos de escola, de grande conhecimento, Sócrates, Platão, Zaratustra, Hermes, né? Vieram vários espíritos para o planeta Terra. Nenhum deles dividiu a história do planeta em dois. Antes de Zaratustra, depois de Zaratustra. Antes de Júlio César, depois de Júlio César. Não. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o advento da vinda do Cristo foi realmente impressionante, pessoal. E um dos motivos da diferença, do impacto da vinda do Cristo para a Terra para os outros espíritos que vieram, foi o exemplo, o equilíbrio perfeito entre o eu penso, o eu falo e o eu faço. Tudo que Jesus pregou, ele exemplificou. As pessoas não entendiam, até hoje a gente não entende. Como é que um ser de tamanha envergadura passou por tudo que passou? Algumas pessoas dizem que Jesus foi derrotado. Por que ele foi derrotado? Porque ele foi preso, ele foi açoitado e ele foi executado, então ele foi derrotado. Não! Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Jesus foi maior do que tudo que podia acontecer com ele. Ele demonstrou ali a supremacia do espírito em relação ao corpo físico. Para ele não importava, porque ele sabia. Ele queria nos deixar esse legado. O que adiantava ele se revoltar? Se ele se revoltasse, fizesse uma revolta armada contra a sua prisão, ele seria apenas mais um general, um religioso,
bélico na Terra, como tiveram outros, e até hoje repercutem em algumas sociedades que ainda continuam fazendo barbáries em nome dessa pessoa. E mesmo assim, nós, seres humanos, em alguma história da humanidade, utilizamos o nome de Cristo, o nome de Jesus, para matar, para ir contra os nossos irmãos de jornada. Esquecendo do exemplo do Mestre, da humildade, da fraternidade e do exemplo de abnegação e resignação positiva. Do nosso irmão mais velho, gente. O espírito mais perfeito que já pisou a face desse planeta. Então fica aqui para nossa reflexão, humildemente, como divulgar a doutrina espírita como o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Com muita humildade, com muita fraternidade, sem violentar consciências, com muita responsabilidade e comprometimento e principalmente dando o exemplo. Seja você o mundo que você quer ver. Seja você aquela advertência que você fraternalmente está levando ao seu irmão. Porque senão vai sair da sua boca como palavras vazias, sem energia de mudança e de transformação. Muito obrigado a todos. Vamos fechar de novo os nossos olhos e agradecer por esse momento querido de comunhão, esse momento de abraço fraterno mútuo entre todos nós, em que o Mestre Jesus esteve presente sim, pessoal. Porque ele disse, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei. E nós temos que ter fé. O onipresente Mestre Divino, governador do nosso planeta, sempre nos ampara, nunca nos deixa sozinhos. E assim pedimos permissão para encerrar essa reflexão. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.